Olá! De repente você está procurando a chave do carro e não acha. E alguém descobre que você deixou dentro da geladeira. Como assim? Será que eu estou tendo a doença do alemão, como todo mundo fala, né? Aquela doença de Alzheimer? Não. Fique calma, tranquila. Acontece que nós, mulheres, fazemos muitas coisas ao mesmo tempo e o cérebro não funciona assim. Então, de repente, você já está saindo com a chave do carro na mão, aí vem seu filho, pede alguma coisa que você vai pegar na geladeira e quando você vai ver, deixou a chave na geladeira, fez o que precisava para o seu filho e cadê a chave do carro depois? Gente, isso não é Alzheimer. Muita calma nessa hora. Eu vou explicar para vocês o que leva à doença de Alzheimer. E uma coisa muito boa, boa notícia é que você pode evitá-la. Vamos lá? Bom, primeira coisa, sempre me perguntam, doença de Alzheimer é genética? Sim, mas quem não tem genética para Alzheimer também pode desenvolver essa doença. É sério. Quando que a genética, como eu sempre digo, genética não é destino, mas para a doença de Alzheimer tem uma pequena população que quando tem genética para Alzheimer, é uma genética que vai fazer com que essa pessoa desenvolva a doença muito jovem, já com 35, 40 anos. E essa realmente é aquela que é praticamente inevitável. Agora, o restante de nós, podemos evitar? Podemos. E aí é isso que eu quero falar com vocês. Por quê? Porque uma combinação de hábitos saudáveis, estímulo cognitivo, uma proteção com seus vasos, suas artérias e veias, uma nutrição adequada, principalmente, você pode sim fazer com que essa doença, que é multifatorial, o que é multifatorial? Depende de genética, depende de você ser uma pessoa que vive inflamada, metabolicamente falando, e também com toxinas ambientais fazendo parte do seu dia a dia. Tudo isso interfere. Então, mesmo que você não carregue a predisposição genética para desenvolver a doença de Alzheimer, se for cronicamente exposto ou exposta aos fatores de risco, como eu já repeti para vocês, ambiente, fatores metabólicos e doenças inflamatórias, aí a origem do Alzheimer é considerada multifatorial e significa que simplesmente a genética ela tem um pequeno fator, é um tal de um alelo chamado ApoE4, mas é apenas uma peça a genética do quebra-cabeça. Muitas pessoas, elas desenvolvem Alzheimer sem nenhuma mutação genética conhecida, enquanto outras, até com risco genético elevado, elas podem nunca manifestar. Só tem um tipo que realmente é aquele que eu falei para vocês no começo, que é uma genética que predispõe a um início muito cedo do Alzheimer. Aí a situação é um pouquinho mais complicado. Mas no restante, o ambiente, ele é um fator fortemente positivo para que você evite o desenvolvimento dessa doença. Vamos conhecer o que é? Primeira coisa, há quanto tempo vocês me escutam falar de desinflamação? Precisamos desinflamar, nós estamos todos muito inflamados. Mas que inflamação? Não é aquela inflamação que você cortou o dedo, aí você olha, fica vermelho, incha e daqui a pouquinho ali você já está com a cicatrização feita. Essa é a boa inflamação, que é a inflamação que tem começo, meio e fim. Então, é uma inflamação que tem uma boa resolução.
Lembrando, ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. Acabou. Agora, complicado é aquilo que eu falo para vocês, aquela inflamação de baixo grau, crônica, que fica o tempo todo ali minando o seu organismo, tá? Todo mundo ali com aquele incêndio que não se percebe, tá tudo pegando fogo. Essa é a inflamação, porque o pior é que ela não dá sinal, ela não aparece nos exames e quando você vai ver muitas vezes o prédio já vai abaixo. Então é algo muito importante de nós termos uma vida que nos predisponha à desinflamação. Vocês já me conhecem há quantos anos que eu falo disso, tá? E você tem na dieta fatores que são altamente pró-inflamatórios, levando a depois você ter uma desbiose intestinal, uma obesidade e uma resistência à insulina. Tudo isso é inflamação. Tudo isso leva você a ter aquela inflamação de baixo grau. Uma outra coisa importante é que nós inflamamos o corpo todo, inclusive o cérebro. Essa inflamação no cérebro é que é muito importante, porque ela ocorre de forma tóxica, favorecendo a disposição de você ter o depósito de algumas proteínas, que são aquelas famosas proteínas, né, que levam à neurodegeneração, tá? Bom, isso é uma coisa. A outra coisa, falando primeiro então do que é importante desinflamar e tomar cuidado e estarmos sempre com alimentação anti-inflamatória, né? Agora, cuidado com as doenças metabólicas silenciosas. Quais são? Diabetes tipo 2, síndrome metabólica, esteatose hepática, que é aquela gordura no fígado, que hoje a gente sabe que não é quem bebe que tem essa esteatose apenas. Qualquer pessoa pode ter devido a uma alimentação inadequada, tá? E essas doenças metabólicas, elas são fortes preditoras para a demência. Pensa bem, o que é bom para o coração é bom para o cérebro, tá? E a doença de Alzheimer, ela já é chamada, inclusive por muitos pesquisadores, como o diabetes tipo 3. Então, é uma resistência à insulina que ocorre no seu cérebro. E uma coisa importante, gente, eu sempre falo do problema das toxinas ambientais. Esses dias nós estávamos falando sobre alimentação e que aquilo que nós comemos devemos entender o que o bichinho ou a plantinha, porque, gente, se você está fazendo uma alimentação dentro de um contexto de legumes e verduras, onde tem um exagero de agrotóxico, essas toxinas vão parar no seu corpo e elas também trazem os seus prejuízos. Então, exposição a toxinas ambientais, isso é muito importante. Metais pesados como o alumínio e mercúrio, por isso também temos que conhecer os peixes que estamos comendo, pesticidas, solventes, poluentes atmosféricos, tudo isso está associado a um maior risco de desenvolver o famoso Alzheimer. Lembre-se dos plásticos, dos fitalatos, daquele famoso bisfenol A que eu falo tanto, aditivos alimentares, eles também são neurotóxicos a longo prazo. Mas é um tanto de coisa, de fatores que eu queria trazer isso para vocês. Por quê? Porque muitas doenças que a gente fica apavorada, ai, será que eu vou ter? Será que eu tenho predisposição genética? Ai, meu tio teve, será que eu vou ter? Calma, nem tudo é genética. Lembre-se, genética conta 20%. Excepcionalmente, no caso do Alzheimer, existe um componente genético que é aquilo que eu disse. Pessoas muito jovens já vão começar a manifestar, mas do restante é o meio ambiente que faz a diferença. Então, nós vamos continuar falando dos
outros possíveis agravantes de meio ambiente que podem estar sendo evitados e, consequentemente, você evitar essa doença que nós sabemos que é realmente, assim, triste, né? Então, Deus nos deu a capacidade de fazer escolhas, temos o livre-arbítrio. Agora eu vou apresentar para você e você vai decidir o que você pretende fazer.